Mudou de cidade, estado ou país? Então se liga que você vai precisar transferir o título eleitoral para poder votar no novo endereço. Tudo pode ser feito pelo Título Net, o serviço da Justiça Eleitoral para atendimento remoto, que foi ampliado por causa da pandemia de Covid-19 e da necessidade de distanciamento social. Então, presta atenção no que você vai precisar fazer. A primeira coisa é digitalizar um comprovante de residência e um documento de identificação oficial com foto. Frente e verso, tá? Depois disso, você entra no site do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral do local onde mora, ok? Aí é só clicar na aba Eleitor e Eleições, entrar em Título Eleitoral e escolher a opção Tire seu título. Olhe a tela até achar o link Iniciar seu atendimento remoto. Pronto! Preencha os campos e escolha o serviço desejado. Bem fácil, né? Proteja sua marca. Na Salvaguarda Marcas e Patentes, microempreendedor individual e empresa de pequeno porte tem desconto especial. Peça seu orçamento. Olá, bom dia, a paz do Senhor para todos quantos estão ligadinhos na TV SimLab. E a partir de agora a TV SimLab passa a apresentar o programa da Missão Getsemane. É um programa no clamor das nações. Bem-vindo à TV SimLab, você pastor, você líder. Bem-vindo, fique conosco, porque nós estaremos falando um pouquinho sobre o muito de missões. Missões está no coração de Deus e missões está em nossos corações também. Se você não tem um programa aqui na TV SimLab, aproveite, nós temos esse programa todos os sábados e você pode fazer parte conosco da TV SimLab. Entre em contato com a direção da TV SimLab e você pode montar o seu programa também para nos ajudar a anunciar o Evangelho de Cristo. O objetivo da TV SimLab é anunciar entre as nações a salvação. O mais importante que o ser humano possa adquirir na sua vida é a salvação da sua alma. A TV SimLab está à sua disposição. Ligue para nós, mande uma mensagem, entre em contato com a direção da TV SimLab e faça parte desse grande trabalho que é de levar Cristo até o último da terra, ok? A Missão Getsemane é uma agência para treinamento e envio de missionários. Estamos nos últimos dias da igreja aqui na terra, últimos minutos, últimos segundos, e nós temos que anunciar ao mundo inteiro 7 bilhões de pessoas espalhadas pela face da terra. E esta geração somente pode alcançar esta geração. A geração em que nós vivemos é esta, agora, já. Somos os missionários da 1/10 hora. Sim, somos os missionários da 1/10 hora. E você pode nos ajudar, porque o mundo precisa de você como evangélico, como cristão, como crente em Jesus Cristo, para anunciar a salvação a todos que habitam na face da terra. Nós temos o nosso Vale Getsemane, que está localizado em São Lourenço da Serra, a 52 quilômetros de São Paulo, na rodovia Regis Bittencourt, quilômetro 312. Vale Getsemane é uma chácara
onde você pode estar desfrutando das mais ricas bênçãos de Deus, respirando o ar puro da Mata Atlântica. São Lourenço é uma cidade natureza. E você pode lá estar orando no monte. Nós temos lagos com peixes. Temos também coisas grandes que você poderá desfrutar na Mata Atlântica. Aí, por falar nisto, nós vamos realizar um grande retiro no Carnaval. Carnaval de 2022, grande retiro espiritual no Vale Getsemane. Você pode se inscrever através da TV Sinlab ou através do nosso telefone, ligando também para a TV Sinlab, e nós estaremos 3 dias e 3 noites, 3 dias de bênçãos com Deus. Você pode se inscrever e participar do nosso grande retiro espiritual. E o preço é bem baratinho. Você pode pagar em 3 vezes, dezembro, janeiro e fevereiro. Ou melhor, dezembro, janeiro e fevereiro. 3 meses de apenas R$ 95. Você pode estar depositando na nossa chave Pix. E o número dela é simples, 058-717-19872. Se você não guardou, entre em contato conosco e faça parte do grande retiro espiritual que vai acontecer no Carnaval do ano de 2022. Faça logo a sua inscrição, dando-nos o seu nome, o seu endereço, a sua igreja, o seu telefone, porque temos apenas 40 vagas e muitas já foram enchidas. Temos poucas vagas e você pode falar com os jovens da sua igreja e estar conosco. Haverá palestras sobre missões e estará conosco a Igreja Árabe de São Paulo. Pastor Calil Samara estará dando estudos bíblicos sobre o Oriente Médio, sobre a situação da igreja no Oriente Médio na atualidade. Vai ser uma grande bênção de Deus o retiro espiritual no Vale Getsemane, em São Lourenço da Serra. Entre em contato conosco. Meu telefone, você pode ligar a hora que você quiser. Meu WhatsApp, 996535045. Repetindo meu WhatsApp, 996535045. Ok? Bom, como o nosso programa é missionário, nós vamos estar falando sobre missões. E o assunto de hoje é sobre a terceira viagem de Paulo. Terceira viagem missionária de Paulo. Paulo foi um grande apóstolo do Senhor. Ele não foi aquele apóstolo que andou com Jesus Cristo, não. Porque na época ele era muito jovem ainda. Ele era uma pessoa muito importante. Na época de então, fazia parte do Sinédrio, das autoridades. Ele tinha um poder em suas mãos também. E ele foi um grande perseguidor do Evangelho de Cristo, como hoje muitos perseguem o Evangelho de Cristo. Nossos missionários no Oriente Médio muitas vezes têm que fugir das suas casas por perseguição, por morte, por calúnias. E a Bíblia é muito clara quando ela fala para o missionário, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, com espinhos no caminho. O missionário encontra espinhos no caminho, encontra tribulação, encontra tempestades,
E nós vamos falar um pouquinho sobre isso na terceira viagem de Paulo. Quando Deus dá uma incumbência para ele. Inicialmente, ele pregava o evangelho em Jerusalém. Ele pregou o evangelho na Judéia. Ele pregou o evangelho na Samaria. E aí faltava os confins da terra, o último da terra. E Deus falou para ele. O próprio Deus falou: Paulo, você vai chegar até a Europa. Você vai chegar até os confins da terra para levar o meu evangelho. Você vai sofrer, Paulo, mas eu estou com você. Eu não te abandono, Paulo. Você vai levar a minha palavra. Vamos começar aqui com Atos dos Apóstolos, capítulo 23 e o verso 11. Pegue a sua Bíblia, abre aí agora e leia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 23 e o verso 11. Olha, esta palavra é para você nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus: e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, palavras do Senhor. O que ele falou? Paulo, tenha bom ânimo, Paulo. Tenha bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, vírgula, como em toda a Judéia, vírgula, na Samaria, vírgula, e até o último da terra, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E o Senhor disse a ele: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E você que está aí na sua casa agora tranquilo, e você que pertence a uma grande igreja aqui na nossa região, da Vila Prudente, Parque São Lucas, São Paulo, a nossa grande região, você pertence a uma igreja poderosa que recebeu o batismo com o Espírito Santo, que recebeu os dons espirituais e que você testifica aqui na nossa Jerusalém, que é o nosso local de trabalho, onde nós estamos vivendo. O Senhor diz para você através da palavra, como ele falou para Paulo. Como falou para Paulo. Olha, você fala aqui na minha Jerusalém, mas também importa que essa mesma palavra que você fala aqui em Jerusalém, você chegue até os confins da terra. Onde é os confins da terra? Os confins da terra é o teu próximo, do teu lado, muitas vezes. Os confins da terra é a tua família. Os confins da terra é os teus amigos do escritório, que nunca ouviram falar de Jesus, ou que ouviram e não aceitaram. Os confins da terra é o nosso Brasil. Os confins da terra é as nossas tribos indígenas, que falta missionários, tribos jogadas na mata, e não há quem pregue a palavra. Os confins da terra é a nossa América do Sul, é o nosso Uruguai, é a nossa Bolívia, onde eles clamam por misericórdia, clamam por missionários, clamam por alguém que leve a palavra. Eles clamam e estão jogados na idolatria. Por exemplo, a Bolívia, eu conheço a Bolívia toda. Cada departamento de Bolívia tem um Deus, tem uma santa. Cada departamento, Santa Cruz de la Sierra tem uma santa, Oruro tem outra santa, Cochabamba tem outra santa.
São santos e mais santos espalhados pelo mundo, uma idolatria tremenda. E ali é o meu confins da terra. E não fica somente aqui na América do Sul, mas nós vamos para o Oriente Médio, onde nós temos o animismo. E eu digo para você, a Índia, por exemplo, tem mais de 1 bilhão de pessoas presas com o animismo. O rio Ganges é um rio sagrado, é um rio poluído, é um rio onde eles jogam os mortos, as pessoas que são queimadas, são incineradas, como é costume indiano. Aquele cadáver totalmente incendiado é jogado no rio Ganges, porque é considerado um rio sagrado para o hinduísmo, para o animismo. O que é animismo? Animismo é a pessoa que adora vários deuses. São centenas de deuses espalhados pela Índia, nós conhecemos, nós sabemos. E o rio Ganges, um rio sagrado, onde se jogam cadáveres e mais cadáveres, já apodrecendo, e as pessoas entram naquele rio, tomam aquela água, se banham naquela água, dizendo que estão recebendo bênçãos do animismo. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? E o Senhor falou aqui para Paulo: tenha bom ânimo, Paulo. Assim como você pregou o meu evangelho em Jerusalém, importa que você chegue aos confins da terra, que é Roma. Que é Roma. E o que Paulo falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E hoje, você fala essa mesma palavra? Eis-me aqui, Senhor. E aí ele foi para Roma. Só que ele encontra tempestades. Paulo, com ousadia, ele vai para Roma para pregar o evangelho de Cristo. Porque nós sabemos que a principal e a mais urgente missão da igreja é a evangelização de todos os povos e nações. Mais de 7 bilhões de pessoas espalhadas pela face da terra, dependendo de uma palavra: Jesus é o Salvador do mundo. Então, a principal e mais urgente missão da igreja, a igreja verdadeira de Cristo, é a evangelização do mundo. Nós vamos ouvir uma música agora, fazer uma pausa, e nós vamos voltar falando sobre as tempestades que Paulo enfrentou na sua viagem para chegar até Roma, até o último da terra, até os confins da terra. Mas Deus era com ele. Vamos ouvir uma música para o nosso enlevo espiritual. Você está em sintonia com a TV Sinleb. Até já. Não saia daí. Eu volto já já. O teu amor me entregou na cruz, o sacrifício santo de Jesus venceu a morte, me libertou. Escolherei morrer
mensagem da cruz, poder de Jesus, livre eu estou. Livre pra viver tua vida em mim. Vou me entregar e viver para ti. Livre pra viver tua vida em mim. Vou me entregar e viver para ti. Escolherei morrer para viver. Se vivo estou, eu vivo por você, pra te adorar, te exaltar, Senhor, glorioso Deus. Mas ao terceiro dia ressuscitou, foi ao inferno e a chave tomou. Ele venceu e hoje eu sou livre. Seu amor me alcançou. Mensagem da cruz, poder de Jesus, livre estou. Livre pra viver tua vida em mim. Vou me entregar e viver para ti. Livre pra viver tua vida em mim. Vou me entregar e viver para ti. Livre pra viver tua vida em mim. Vou me entregar e viver para ti. Livre pra viver tua vida em mim, Senhor, e viver para ti. Estamos de volta, TV Sinlab, dentro do seu lar, levando a palavra de Deus, levando uma palavra amiga e conscientizando você de que o mundo precisa de nós como mensageiros da palavra de Deus. Você é um mensageiro, então Deus precisa de você. Nós estamos falando sobre a viagem de Paulo a Roma. A última viagem, a terceira viagem de Paulo a Roma. E nós vamos usar um trecho da palavra de Deus que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do verso de número 18. E nós vamos fazer uma coisa muito importante. Eu vou ler este verso, vou comentar com você esse verso e vou trazer esse verso para um momento prático nosso no século 21, no dia de hoje, aqui na TV Sinlab. Diz assim o verso 18: andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Paulo saiu, ele apelou para César. Quando ele estava
sendo julgado para ser condenado à morte. Estava uma turba diante dele, estavam os principais dos sacerdotes, estava as autoridades que determinavam vida ou morte para o ser humano, estava uma grande multidão na sua frente, e ele tinha que fazer uma defesa. Ele estava próximo a ser condenado à morte. Tentaram, em outras ocasiões, matá-lo. Uma ocasião, apedrejaram Paulo. Todo ensanguentado, machucado. Arrastaram o seu corpo e acharam que ele tinha morrido. Mas os discípulos vieram e o pegaram e cuidaram dele. Numa outra ocasião, ele estava todo ensanguentado, preso em uma cadeia, amarrado, com correntes em Filipos. Só que, diante dos açoites que ele tinha levado, sangue jorrado pelo seu corpo, a grande comissão estava com ele. E agora, ele sendo julgado por uma turba, sendo julgado por autoridade, para ser condenado à morte, ele tinha uma única saída. Foi a saída que veio no pensamento: eu sou um varão judeu. Além de eu ser judeu, também eu sou romano. Sou judeu e sou romano. Paulo, um grande pesquisador, sendo parte também no passado das autoridades, conhecedor da lei judaica, conhecedor da lei romana, ele só tinha uma alternativa. Quando ele olhou para aquela multidão, sendo julgado, ele sabia que a palavra final seria a sua morte. Mas ele era um cidadão romano. Ele era conhecedor das leis romanas. O romano não poderia julgá-lo por ser um cidadão romano se ele fizesse alguma petição dentro da lei. E o que ele fez? Apelo para César. Foi a única palavra que veio na mente dele. Apelar para César. E o que falaram para ele? Para César apelaste, para César irás. Eles não poderiam condená-lo à morte sendo um cidadão romano. Mas Deus estava no propósito, porque Deus disse para ele o que eu li aqui agora: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Atos capítulo 23, verso 11. Importa que você chega no final, no último da terra. Então eu apelo para César, disse ele. Para César apelaste, para César irá. Mas com alegria, com aquela malinha cheia de coisas boas, tomando um avião hoje? Não. Uma embarcação, um navio daquela época. E o navio saiu do porto, indo em direção a Roma. E aqui ele fala e ele começa a contar a sua experiência. Andando nós agitados por uma veemente tempestade. No dia seguinte aliviaram o navio. Passaram-se 3 dias e 3 noites. Depois de 3 dias, no terceiro dia, ele fala: nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. A tempestade era tão grande e que não passava de jeito nenhum.
eles foram obrigados a fazer uma coisa para obter a salvação das suas vidas. O que ele fez? Trabalhou. Sendo um condenado, sendo condenado à morte, estava sendo levado como preso para Roma, para ser julgado por César, e logicamente ele deveria morrer. Mesmo sabendo da sua situação, diz a Bíblia aqui, ele contando a sua própria história, com a minha própria mão eu o ajudei. E no verso 20, o escritor escreve, e não aparecendo, havia já muitos dias, o sol tinha se escondido. As estrelas não apareciam durante a noite, e a tempestade sobre eles, os ventos batendo de todos os lados, aquele navio indo a pique, sendo jogado de um lado para outro. O sol não aparecia, dia nublado. As estrelas não apareciam por causa que as nuvens tomavam conta. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Sabe o que aconteceu, meus irmãos, meus amigos? Olha o que Paulo chega à conclusão. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Chegou o fim da nossa vida. Não há mais esperança. Trazendo para os dias atuais esta palavra e transformando ela em figuras de linguagem, eu vou dizer o seguinte: o mundo inteiro hoje está sem esperança. Uma grande tempestade está pairando sobre o mundo. Há um desespero nas nações. Há um desespero em todas as pessoas que estão pelo mundo por causa de uma pandemia, que antes de amenizar, ela se complica cada vez mais, aparecendo cepa e mais cepa e mais cepa. A grande ciência da atualidade procurando um meio, uma vacina, um remédio. Desespero geral. Usem máscaras. Usem máscaras. Não fiquem em lugar onde tem muitas pessoas. Mas ninguém dá uma solução. E nem podem dar a solução. É a tempestade que está pairando sobre o mundo de então, em que nós estamos vivendo. E a esperança fugiu. Esperança por dias melhores. Eu vi uma notícia ontem que me cortou o coração. Lá no Afeganistão, um pai vendendo uma filha de 9 anos para um senhor de 58 anos. Comoveu milhares de pessoas este ato. Uma pobre adolescente, criança, 9 anos. O pai não tinha nem o que comer na sua casa, ele tinha filhas. Ele chegou ao ponto de vender a sua filha para um senhor de 58 anos. E aí esse senhor foi interrogado. Ela vai ser minha segunda esposa. Quando chegar no tempo certo, ela será esposa minha e eu vou cuidar dela. E uma ONG internacional resgatou essa menina. Olha a situação, esperança. Qual é a esperança? O mundo jaz no maligno. Voltando aqui para a parte física de Paulo. Olha o que aconteceu. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E o mundo hoje está nessa situação. Como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Eu falei da Índia, mais de 1 bilhão de pessoas. O animismo. Vamos pegar agora o comunismo, que é proibido falar o evangelho no comunismo, porque não existe Deus, existe o comunista. Ele é o Deus da nação. Ele é quem manda na nação. Não deve se adorar outros deuses a não ser o governo toma conta de tudo. Você não é livre mais, você não tem mais a facilidade de comprar um automóvel, comprar uma casa e falar, essa casa é minha, esse carro é meu. Você não tem mais essa autoridade, porque tudo é do governo comunista. Graças a Deus, essa semana nós fizemos uma live e nós conseguimos penetrar em Cuba. Pessoas de Cuba, não sei como, mas estavam nos ouvindo e escreveram pela live. Estamos te ouvindo aqui de Havana, em Cuba. País comunista. País comunista. Onde você não é dono de nada. Se você compra uma madeira que não é do governo, de uma loja que pertence ao governo, você pode ser preso. Sim, eu conheço um casal de médicos que vieram de Cuba agora, nesses dias que passaram. E a pessoa, o homem, comprou uma madeira lá em Cuba para fazer, não me lembro se foi uma cadeira ou uma mesa, que não era comprada por alguém do governo. Este homem, ele está hoje fugido lá nos Estados Unidos. E eu tenho contato com ele direto. Porque o país comunista, você não é dono de nada e você tem que comprar tudo do governo. Como é que fica o evangelho aí? Em Cuba, você tem que ter uma autorização e pode falar aquilo que eles querem. Países comunistas querem dominar o mundo. O Islã, por exemplo, no Oriente Médio. O Islã no Oriente Médio domina. E eles querem ser a maior população do globo terrestre. A maior população do globo terrestre para dominar o mundo pelo Islã. Um dia nós vamos fazer um programa só sobre o Islã aqui. Nós vamos trazer alguém do Islã para explicar para vocês como é que funciona a Sharia. Como é que funciona o Corão. Um dia nós vamos trazer e mostrar para vocês. Então, meus irmãos, olha só. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. O mundo precisa de ouvir de Jesus para a salvação. Vamos seguir aqui o verso 21. Havendo já muito que se não comia, estavam até passando fome. Aquele navio ia a pique. A tribulação que Paulo estava enfrentando para chegar em Roma, para pregar o evangelho em Roma. O objetivo dele era pregar o evangelho em Roma. Ele tinha recebido uma ordem, a ordem da grande comissão que Jesus deu em Mateus 28, verso 18, 19 e 20, a ordem, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta. Ele tinha falado, gente, os ventos estão soprando ao contrário, o nosso barco é de vela, necessita do vento, mas está sendo soprado ao contrário.
Vamos ficar aqui em Creta ainda uns dias mais para depois seguirmos a viagem para Roma. E eles não ouviram a voz de Paulo. Não ouviram porque ele era um pobre coitado preso, condenado à morte. Então eles não ouviram a voz de Paulo. E Paulo agora fala para eles: ó varões, era razoável vocês terem me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perdição. Perdi o navio todo. Vocês não me ouviram. Voltando para figuras de linguagem, quantos não ouvem o Evangelho, quantos meneiam as suas cabeças, e a Bíblia fala, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eles não ouviam a palavra de Noé, que iria chover, que eles precisavam entrar na arca, mas eles não ouviram. As pessoas aqui também do navio não ouviram a palavra de Paulo. Vamos fazer uma pausazinha. Nós podemos ouvir um comercial? Podemos. Você está em sintonia com a TV Sinlab. Olha, é rapidinho, um comercialzinho e já já nós voltamos. Fique aí, que é bem rápido. Ok? Você sabia que existem sites cobrando para emitir a certidão de quitação eleitoral? Tem eleitores que têm recebido até e-mails com a cobrança indevida. Fique atento, porque isso é golpe. A certidão de quitação eleitoral é um documento que comprova que o eleitor está em dia com a Justiça Eleitoral. A emissão do documento é gratuita. Qualquer eleitora ou eleitor pode solicitar essa emissão no site do TSE ou do TRE do seu estado. É só clicar no menu superior do site, na opção Eleitor e Eleições. E depois você vai selecionar a opção Certidões. Em seguida, clicar em Quitação Eleitoral. Aí basta preencher os dados solicitados no formulário e pronto. O processo é super rápido e você pode salvar ou imprimir sua certidão. Lembrando que você também pode baixar a certidão pelo aplicativo e-Título, no tablet ou no smartphone. Então fique atento, não aceite cobranças para a emissão da certidão e sempre veja se o site que está oferecendo esse serviço é oficial da Justiça Eleitoral. Não pague por um direito gratuito. Então vamos combinar assim, ficou com dúvida sobre alguma mensagem que você recebeu relacionada a eleições? É só checar no site do TSE ou na página Fato ou Boato. Lá você encontra as notícias falsas que circulam por aí e que já foram desmentidas. Todas as checagens confirmam que há 25 anos a urna eletrônica garante eleições limpas, livres e seguras. Você tem um projeto de apresentar seu ministério, seus negócios ou seus eventos? Agora você pode dizer que chegou a sua vez. A TV Sinlab te proporciona toda a estrutura para sua programação acontecer com sucesso. Já incluso direção de produção e apresentação de imprensa. Não percam esta chance. Venha para a TV Sinlab você também. Informações: DDD 11 99228 7854 ou DDD 11 97486 9866. Aqui você encontra o apoio que você necessita. Convenção Sinlab, ligados na videira. Estamos de volta. Programa da Missão Getsemane no Clamor das Nações. Continuando com a nossa palavra, a nossa palestra. Estamos falando de Paulo na sua última viagem missionária para Roma, quando ele encontrou muitas e muitas dificuldades na sua viagem, mas Deus era com ele, o Senhor estava com ele. O verso 22 do capítulo 27 diz o seguinte: mas agora vos
vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente um navio. Olha a certeza absoluta de que Paulo tinha de que o Senhor estava com ele. Na grande comissão, em Mateus capítulo 28, verso 18, 19 e 20, Jesus fez uma declaração que tinha todo o poder nos céus e na terra. Logo na sequência ele dá uma ordem: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E no verso 28, ele faz uma promessa. A promessa foi a seguinte: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E olha o que Paulo falou aqui agora no verso 22 do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Diante da grande tempestade que estava acontecendo no mar e que o navio estava indo a pique, olha a situação. Paulo fala o seguinte: tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. A vida é muito mais importante para Deus do que o navio. A alma do ser humano é revestida da imortalidade. A alma jamais morrerá, mas o corpo, ele volta à terra que o deu. Mas tem que ser avisado. Tem que ser avisado. E quem avisa o ser humano? Quem avisa é o missionário, aquele que é comissionado, aquele que é enviado. Você, como missionário, você avisa a pessoa que vai se perder eternamente. Mas ele tem uma oportunidade, você tem certeza absoluta de que a grande comissão está com você, que Jesus está com você, porque ele fez essa promessa e ele cumpre a promessa: estou convosco todos os dias. Paulo estava naquele navio e ele fala: olha, eu tenho certeza absoluta de que não se perderá a vida de nenhum de vós. Se vocês ouvirem a minha palavra, nenhum de vós se perderá. Foi o que Noé pregava, gente. Eu tenho aqui a arca, eu tenho um meio de salvação. E vocês não querem entrar na arca. Vai chover, vai acontecer o dilúvio. Mas eles falavam: este homem está louco. É o que fala hoje. Você prega o evangelho e muitas vezes a pessoa não aceita. Mas vai acontecer a volta de Jesus. Os sinais estão se cumprindo, não há mais sinais para ser cumprido. A figueira já brotou. A figueira já brotou. A figueira é Israel voltando à sua pátria. 1948, a figueira começou a brotar. Ela brotou e os sinais, pestes, fomes, terremotos, Vesúvios, maremotos, tsunami, doenças, tanta coisa, corrupção geral, os governos não se entendendo, todo mundo querendo dominar o mundo. Isso está acontecendo hoje, a ciência se multiplicou. A ciência se multiplica a cada momento que passa, a cada instante que passa, há uma novidade no mundo. Tudo isso é mostra, é sinal da volta de Jesus. É isso que nós queremos dizer ao mundo, dizer a você do outro lado: Jesus está às portas. Vamos anunciar a palavra, vamos anunciar o evangelho. Não se perderá a vida de nenhum de vós. O verso 23, porque essa mesma noite, olha o que aconteceu, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, disse Paulo. É ele. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E Jesus falou: estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Palavra de Deus. São Mateus capítulo 28, verso 18, 19 e 20. Não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ele repetiu, ele estava indo para César, e Deus entregou nas mãos deles aquelas pessoas, porque ele falou e eles creram. E hoje você tem que falar para que outros creiam também. As horas já se foram, temos que encerrar. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa fazer resplandecer tudo de bom na sua vida. Que Deus possa te abençoar nesse sábado, nesse domingo próximo. Que Deus coloque no seu coração o desejo missionário, o desejo de levar a palavra de Deus. Nós vamos estar encerrando, mas antes eu queria te convidar para o grande retiro no Vale Getsemane, que vai acontecer no Carnaval do ano de 2022. Entre em contato conosco, entre em contato com a TV Sinleb. Pastor Tiago estará dando as instruções. Você pode depositar na nossa conta com a chave Pix, não é? 058-717-19872. Ou então entrar em contato com o pastor Tiago, da TV Sinleb, e estar dando seus dados, fazendo a sua inscrição, depositando e nos passando o recibo. Você deve estar dentro de 40 pessoas, o máximo 40 pessoas, um retiro espiritual no Vale Getsemane, no Carnaval de 2022. Conto com você, porque aí nós vamos selecionar missionários, selecionar você para ir fazer a obra missionária em todo o mundo, até o final da terra. Confins da terra, o último da terra. Muito obrigado. Fique com a TV Sinleb na próxima programação. E durante o dia de hoje haverá muitas programações aqui, levando até você a palavra de Deus. O objetivo principal da TV Sinleb é fazer Deus conhecido em todas as nações. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. E até o sábado que vem, às 10 horas da manhã. Muito obrigado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Nova Previdência. Pode perguntar. E essas pessoas que recebem aposentadoria rural sem nunca terem trabalhado no campo? A Nova Previdência combate fraudes como essa. Só quem tem direito mesmo vai receber. Tá, e como é que vai ficar para os mais pobres? A Nova Previdência equilibra as contribuições. Quem ganha menos vai pagar menos. Quem ganha mais vai pagar mais. Essa é a verdade. Nova Previdência. É para todos. É melhor para o Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Traz luz para as sombras, está montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, histórias mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, está na montanha pra me encontrar. Derruba
suportá-lo, nem mereceu, mesmo assim se entregou.